Oi, bom dia, sou Carol, somos a Igreja de Cristo daqui de Salvador e gostaria de dar um bem-vindo a todos essa manhã de domingo. Gostaria de animá-los a curtir, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais. Tenham um bom culto e não esqueçam de separar o suco e o pão para a nossa ceia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus no santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nos temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Olá, irmãos. Me chamo Ricardo e essa é minha esposa Elaine. Nós somos da Igreja de Cristo de Salvador. E esse é o momento da nossa Santa Ceia, que irei com todos lá na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, que fala o seguinte: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Bom, irmãos, se a gente for pegar o momento da Santa Ceia, a gente tem vários pontos fortes, né? Mas o que eu queria explanar hoje aqui é a comunhão, né? O compartilhar. Quando eu leio essa escritura, eu fecho meus olhos, eu consigo, assim, me imaginar no momento da Santa Ceia, né? E o que Cristo queria, uma das coisas que Cristo queria transmitir para os discípulos naquele momento, né? Que é o compartilhar. Quando eu vejo ele dizer que o sangue, não só o sangue, o pão foi dado, a carne dada a todos, e o sangue também derramado em favor de vocês, eu vejo que Cristo ele deu o melhor dele para a gente, né? Para nos salvar. Então, assim, eu me pergunto, né? E eu posso fazer essa pergunta para vocês também: o que é que a gente tem dado de melhor para Cristo? Então, esse momento da Santa Ceia é um momento que a gente possa refletir, né? Que possa olhar para dentro, olhar para o nosso coração e ver o que é que a gente tem feito. E, a partir desse momento, pensar em fazer o melhor para Cristo. Entendeu? Tá sempre dando o melhor para Cristo, porque nesse momento, não só nesse momento, no momento da própria crucificação, mas nesse momento em si, eu enxergo que ele deu o melhor que ele tinha ali, que foi sua carne, a sua própria carne, o seu próprio sangue para nos salvar. Então que nós possamos olhar para esse sacrifício de Cristo, olhar para esse ato de compaixão que ele teve por nós e a gente fazer o nosso melhor sempre para Deus, sempre para Cristo. Pensar sempre no melhor que a gente pode oferecer, assim como ele ofereceu o melhor para a gente também. Era isso que eu queria falar com vocês e minha esposa vai terminar com a oração. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido, eu quero muito aqui entrar em concordância com meu marido, Pai, que a gente possa abrir nosso coração, dar o melhor para Ti, meu Pai, que toda a glória, toda a honra seja para Ti, que a gente possa, meu Pai, falar do Teu amor, que a gente possa expressar o Teu amor, meu Pai, aos nossos corações
e que a gente possa, meu Pai, ganhar almas para Ti, porque esse é o propósito da terra, meu Pai. Muito obrigada por o Senhor ter nos dado força, nos dado sabedoria, meu Pai, que o Senhor continue nos ajudando, meu Pai, nos guiando, meu Pai, ao Teu alvo. Muito obrigada, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, e tenham um bom dia. Tchau, tchau. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. É Jesus. O amor é Jesus, o libertador. É Jesus. O amor é Jesus. Nos deixou a sua paz e a alegria de viver. Nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o amor nosso Senhor. É Jesus. O amor é Jesus, o amor libertador. É Jesus. O amor é Jesus. O
Bom dia, meus amigos, bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito bom estarmos juntos nessa manhã, louvando a Deus em comunhão com o nosso Jesus Cristo. E hoje é um dia especial, porque hoje é o domingo em que Jesus ressuscitou. Então, com certeza, nós vamos poder aprender um pouco hoje da ressurreição de Jesus. Vamos orar juntos. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos novamente. Mesmo que online, o Senhor tem feito grandes coisas em nós e no meio de nós. Obrigado pela sua proteção e a provisão a todos nós, as nossas famílias. Obrigado por proteger a tua igreja, Pai. Cura os enfermos, dá o alívio a cada um, dá a paz a todos nós, Pai. E que hoje seja um dia de esperança que se perpetua em nossos corações pelo resto de nossas vidas. Muito obrigado pela minha família, a família de todos aqui, pela minha filha, meus filhos. Obrigado por minha esposa. E eu oro que o Senhor protege todos nós e sempre. Em nome de Jesus, oro grato. Amém. Amém. Então hoje nós vamos ter uma aula com o tema A Ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi o evento mais importante na história da humanidade. A doutrina cristã e a fé estão fundamentadas na ressurreição de Cristo Jesus. Sem a ressurreição de Jesus não haveria evangelho. Sem a ressurreição de Jesus não haveria igreja, não haveria salvação, nem esperança de vida eterna. Jesus ressuscitado é uma verdade, é algo já concluído e cumprido pelas Escrituras. Não é um mito, não é uma lenda. Jesus ressuscitado. E os fatos históricos sobre a ressurreição de Jesus estão relatados em toda a Bíblia e também nos 4 evangelhos. Você vê o tamanho da importância da ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte e morte na cruz. Quero ler com vocês, chamar todos a gente ler no livro de Lucas, capítulo 24. Vamos ler juntos. Lucas 24, a partir do versículo 1. Vamos ver como que aconteceu a ressurreição de Jesus. Vamos juntos. Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Baixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Vemos aqui na palavra de Deus que na manhã de domingo, no 3º dia,
cumpriu-se a promessa que o Filho do Homem iria ressuscitar dos mortos. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao sepulcro de Jesus e o corpo dele não estava mais lá. Eles encontraram o túmulo vazio. A pedra do túmulo estava removida. E um detalhe importante a gente poder observar aqui, que estava aberta o túmulo de dentro para fora. E a maior notícia que o mundo teve veio de um túmulo vazio de dentro para fora. E então as mulheres veem essa cena, ficam amedrontadas, e o anjo disse às mulheres: o que vocês estão procurando não está dentre os mortos, porque ele vive. Ele vive, aqui ele está falando Jesus. Jesus estava vivo, não estava entre os mortos. Jesus está vivo hoje entre nós, seres vivos. E o anjo então lembra a elas que Jesus havia falado, antes para elas. E a gente pode observar que em Lucas 18, versículo 31 ao 33, Jesus chama os 12 discípulos à parte e fala acerca da sua morte e ressurreição no terceiro dia. Jesus já ia preparando os discípulos e falando para os discípulos o que realmente iria acontecer com ele. E essas mulheres então, ouvindo o anjo falar sobre tudo isso, elas se tornaram testemunhas ocular naquele momento da ressurreição de Jesus. E é interessante que desde aquela época até hoje, surgiram muitos homens e fake news tentando desconstruir o fato que Jesus havia ressuscitado. Alguns disseram que Jesus não morreu na cruz, ele desmaiou na cruz e no túmulo ele acordou e saiu. Há tese dizendo isso que não é verdade. Outros falam que os discípulos de Jesus roubaram o corpo. Isso é impossível também isso acontecer. Primeiro, porque não estava na Bíblia que ia acontecer isso. E segundo, porque o túmulo era vigiado por 2 soldados romanos. E ainda outros dizem que podem ser que eles foram no túmulo errado, que não havia sepultado ninguém ainda. É muita fé poder acreditar nessas histórias e não acreditar na palavra de Deus. E as evidências de que Jesus ressuscitou são imensas, são enormes, são muitas, que traz essa certeza para nós. Aqui mesmo no versículo 12 do Lucas 24, quando Pedro ouve as mulheres, e ele no momento de dúvida, ali, de incredulidade, não acredita nas mulheres, mas ele vai até o túmulo. No versículo 12 de Lucas 24, Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro, baixando-se viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. A gente já vê aqui uma evidência de que Pedro foi lá, de fato constatou que o túmulo estava vazio e que aquelas roupas de linho, aquele manto que tinham colocado em Jesus estava lá, mas Jesus não estava lá. Jesus apareceu para muitas pessoas durante um período de 40 dias depois da sua ressurreição. Isso também está registrado na palavra de Deus. Em Marcos 16, versículo 9, Jesus aparece também a Maria Madalena, de quem ele tinha expulsado 7 demônios. Vocês podem ler depois sobre isso. Quando Jesus apareceu aos 12, está aqui no livro de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 15, no versículo 5, ele fala assim: e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Aqui é o apóstolo Paulo
falando que Jesus apareceu para os 12, apareceu para um grupo de irmãos de 500, e ele fala, e apareceu também para mim. Ele falou, e ainda alguns ainda vivem. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Ele quis dizer que vocês podem ir falar com essas pessoas e constatar que de fato Jesus ressuscitou, estava vivo e apareceu para vocês. Porque na época não tinha o jornal da manhã, não tinha o e-mail, o WhatsApp para mandar para as pessoas comprovavam algumas notícias indo falar com outras pessoas que foi testemunha ocular. E é impressionante ver isso também, que quando Jesus aparece para Tomé, em João 20, 29, Jesus fala para Tomé, agora você crê que eu ressuscitei? Jesus fala, felizes são os que creem sem ver. Olha, isso traz uma mensagem para a gente muito, muito especial, que nós que estamos crendo em Jesus, sem ver Jesus no nosso olho nu, e nós somos felizes, porque cremos e seguimos a Jesus, e não tivemos pessoalmente com Jesus, não vimos Jesus com os nossos olhos, mas nós cremos, e por isso somos felizes. Isso é maravilhoso. Jesus também apareceu a 2 homens no caminho de Emaús. Essa história é famosa, né? 2 homens iam no caminho de Emaús, sem alegria, desconsolados, sem esperança, porque Jesus havia morrido, e eles achavam que Jesus era a solução, até fisicamente, de resolver todas as coisas. E eles vão, de repente Jesus aparece ao lado deles e começa a falar com esses homens. Eu quero ler com vocês também aqui Lucas 24, versículo 13. Fala assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha aqui, eles estavam relatando todas as coisas que tinham acontecido. Jesus então aparece e começa a caminhar ao lado deles e começa a conversar com eles. Eles estavam sem esperança, frustrados, decepcionados talvez, porque ainda não tinha acontecido o que eles tanto esperavam. Eles disseram aqui que já era o 3º dia e não tinha acontecido exatamente o que eles pensavam que iria acontecer, mas já era o 3º dia, o dia ainda não tinha acabado. Muitas vezes nós somos assim, né? A gente fica ansioso, a gente tem alta expectativa por alguma coisa na nossa vida, ainda está no prazo, mas a gente acha que não vai dar, que tudo acabou e jogamos tudo para o alto. Esses 2 homens frustrados, sem foco, sem a fé que eles precisavam ter, estavam jogando tudo para o alto e indo em direção a outra cidade, a um lugar que não era o que Jesus tinha falado para eles irem. E olha o que Jesus fala com eles depois de conversar com eles no versículo 25 de Lucas 24. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Jesus repreende eles de certa forma e fala, como vocês custam, como vocês demoram a crer. Demorar e não entender o que os profetas falaram. Estavam demorando. E Jesus chama eles a lembrar. Lembre do que os profetas falaram. E Jesus só não diz para eles lembrarem, mas Jesus fala com ele o que tinha acontecido. No versículo 27, Jesus fala, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras.
ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. A gente vê aqui Jesus desprendido, disposto a estar com eles, relata as coisas que eles precisavam entender naquele momento sobre as Escrituras. E outro ponto importante aqui no versículo 31, é que fala: então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Olha que coisa maravilhosa! Através das Escrituras que Jesus expunha para eles, os olhos deles foram abertos, seus corações foram abertos. Isso nos chama, irmãos e amigos, a entendermos. Vou tomar uma água aqui. Água é muito bom. E a palavra de Deus, as Escrituras, abre os nossos olhos, abre os nossos corações e nos enche de fé e nos impulsiona a fazer as coisas de Deus e para Deus. Esses homens, depois que eles entenderam o que Jesus estava falando para eles, eles saíram e foram contar que Jesus estava ressuscitado. E é interessante que no versículo anterior, eles falam para Jesus não ir naquele momento, porque já era noite, eles estavam amedrontados, é noite, é perigoso. Mas quando eles entendem o que Jesus estava falando, e Jesus desaparece como um passo de mágica da frente deles, eles saem e vão correndo, e não estavam nem aí se era à noite, se era de madrugada. Eles queriam era glorificar o nome de Deus. Então a palavra de Deus, quando queima em nossos corações, saímos do nosso conforto, saímos do nosso comodismo e anunciamos a palavra de Deus para outras pessoas. Hoje, na situação que nós estamos vivendo, anunciamos a palavra de Deus de maneira diferente, online, evangelizamos online. Eu quando recebo o link da pregação já pronta, que o Icla prepara com muito carinho, e também a Carol faz a thumb, eu evangelizo, eu envio para muitas pessoas, amigos, parentes e conhecidos, e também para os irmãos, porque eu sei que a palavra de Deus faz a diferença e transforma as vidas de cada um de nós. Jesus ressuscitado, irmãos, representa a obra completa da pureza, de perdão dos nossos pecados. A ressurreição representa a salvação eterna em nossas vidas. E olha em 1 Coríntios, quero ler com vocês de novo, só que o versículo 17, 1 Coríntios 15, 17, olha o que fala esse versículo: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui: se nós temos Jesus Cristo ressuscitado como a nossa principal fé, não estamos em pecados, estamos perdoados e vivemos na pureza. Que ele está dizendo que a ressurreição de Jesus é pura e nos torna também puros quando cremos fielmente na ressurreição de Jesus. Então Jesus saiu do túmulo com o seu corpo glorificado, irmãos, para cumprir o que as Escrituras diz. Jesus é outro, é um guerreiro. Jesus hoje está intercedendo por cada um de nós. E na história da Bíblia, algumas pessoas, em toda a história da Bíblia, algumas foram ressuscitadas. É impressionante a gente poder refletir sobre isso. Podemos lembrar de algumas pessoas que foram ressuscitadas. O próprio Lázaro, em João 11:41,
Jesus ressuscitou Lázaro já 3 dias que ele estava sepultado. A gente percebe também que em Lucas 7, versículo de 11 a 12, Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Vocês devem lembrar dessas escrituras. Em Marcos 5, versículo 41, Jesus ressuscita a filha de Jairo, que era um dirigente da sinagoga. Todos eles foram ressuscitados, mas voltaram a morrer. Jesus foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. E é esse Jesus que nós seguimos e acreditamos, o Jesus ressuscitado. Em Romanos 4, vamos ler junto. Romanos 4, versículo 25. Vamos ler algumas passagens agora, quero chamar você para ler comigo. Romanos 4, versículo 25. Para a gente entender sobre a questão da ressurreição e aonde nós precisamos focar nesse grande privilégio da ressurreição. Romanos 4, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados, não foi o pecado dele. Mas ele fala, e ele ressuscitou para nossa justificação. Diante de Deus, Cristo nos justifica. Olha, Romanos 6, versículo 4, vamos ler junto, acompanhe comigo, anote, leia por favor. Romanos 6, 4, olha o que a palavra de Deus diz: Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Interessante a gente poder observar esse versículo 5 também. Ele fala: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha que informação aqui para nós. Quando fomos batizados, aí vamos falar então do começo, como a gente se une a Cristo, como a gente nasce de novo. Quando a gente é batizado, ganhamos uma vida nova. E a partir daí, com o Espírito de Deus, seguimos o exemplo de Jesus em transformação em nossas vidas. Ele fala, e certamente seremos semelhante a Jesus na sua ressurreição. Olha, para complementar esse versículo, 1 Coríntios 15, 20, queria chamar você para meditar, para a gente poder ter plena certeza sobre o momento da ressurreição. 1 Coríntios 15, 20, quando ele diz: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Olha o que ele está dizendo. Jesus foi o primeiro, como se o primeiro fruto ressuscitado. Ele fala, e nós seremos os outros frutos que iremos ressuscitar também dentre os que dormem. O que ele está falando? Dentre os que já partiram, os que já morreram. Jesus é o primeiro e nós iremos junto. Ó, 2 Coríntios 4, 14. Vamos ler isso para a gente entender melhor. Precisa ter fé para entender isso e fazer uma nova leitura para entender, porque isso é muito importante para a nossa salvação. 2 Coríntios 4, versículo 14. Olha o que ele fala aqui também. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha que certeza que a Bíblia traz para nós aqui. Nós também vamos ser ressuscitados como Cristo foi ressuscitado. Isso é uma esperança e uma certeza em nossas vidas. Vamos ler outra para a gente entender. Romanos 8, 33. Vamos ler juntos. Espero que você esteja acompanhando comigo. Romanos 8, 33. A palavra de Deus diz assim: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus,
e também intercede por nós. Olha a informação que a gente tem aqui. Jesus Cristo ressuscitou, isso não é mito, não é lenda. Jesus está do lado direito de Deus Pai. O que Jesus está fazendo do lado direito de Deus Pai? A palavra de Deus diz, está intercedendo por nós. Jesus ressuscitou, irmãos e amigos, e nós também vamos ressuscitar. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus, Ele também vai nos ressuscitar. Vamos ler isso para a gente comprovar em 1 Coríntios 6,14. 1 Coríntios 6,14, quando ele fala sobre isso que eu estou falando para vocês. No 14 diz assim, 1 Coríntios 6,14: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Pelo poder de Deus que ressuscitou Jesus, também vai nos ressuscitar. Irmãos e amigos, precisamos ter a nossa fé pautada na ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero ler Lucas 20. Vamos ler junto. Lucas 20, versículo 34. Vamos ler junto. Lucas 20, versículo 34. A palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Jesus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, Jesus está falando para nós que quando a gente morrer e partir, a gente não vai sentir mais dor, nem morte, nem não vamos ter nenhum tipo de problema, porque vamos ser como anjos, e teremos parte na ressurreição de Cristo Jesus. Somos filhos da ressurreição de Cristo Jesus. Essa é uma informação que ajuda muito a gente e transforma as nossas vidas. E eu queria chamar todos nós até nossa mente e o nosso foco em Cristo. Outra escritura para a gente focar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler juntos. 4, 16 e 18. Ele diz: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Estava dizendo que Jesus chegará com todos que já morreram antes, ou dormiram, eles falam em outra versão. Quem são os que morreram antes? A gente pode lembrar de Moisés, Abraão, Davi, algumas mulheres, Esther, Ruth e muitas outras, Maria Madalena, e todos eles vão estar vindo com Jesus. Ele fala, e nós iremos com Jesus também. Isso é a fé que nós temos e acreditamos que Jesus já tem nos dado essa vitória. Ó, Filipenses 3, um pouquinho mais atrás, eu espero que você esteja anotando essas escrituras para você entender mais sobre isso. Filipenses 3, versículo 20, ele diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Olha que escritura maravilhosa! Nossa cidadania está no céu.
Deus transformará os nossos corpos, que hoje pode estar humilhado ou passando por algum tipo de decomposição física, mas Ele está dizendo que nós vamos ressuscitar num corpo glorificado, juntamente semelhante a Cristo Jesus. A nossa doutrina cristã está fundamentada na ressurreição de Cristo Jesus. Porque sem ressurreição não há evangelho. Sem ressurreição não há igreja. Não há salvação e nem esperança para este mundo. Aqui, irmãos e amigos, aqui nessa terra não é a nossa morada. Não é o final aqui na terra. O nosso final é os céus. Nosso final é com Jesus na eternidade. Eu queria chamar todos a estar focados nesse dia na ressurreição de Jesus, mas que esse coração possa estar focado todos os dias, porque Jesus vive em nós e dentro de nós através do seu Santo Espírito. Irmãos, amigos, essa semana foi uma semana muito especial. Nós tivemos toda a igreja reunido online para orarmos 1 hora por dia, refletindo na vida de Jesus nessa semana. E foi muito especial, tem sido especial até hoje. Nós vamos fazer o último tempo de oração hoje à noite juntos online. Quero agradecer aos irmãos que prepararam as aulas, cada dia meditando na vida de Jesus. O Anderson, Donizete, muito obrigado pelo seu trabalho e o empenho em estudar. Também o Ari, a Cris, fazendo também um trabalho, o Júnior e a Simone também fazendo esse trabalho, o Glaucio e a Leilane, muito obrigado. O Davi e a Joelma também fizeram, o Isilda e a Rossana. Agradecer muito a minha esposa, que idealizou tudo isso, que trabalhou cada dia, organizando os estudos, a Carol fazendo a thumb pra gente. Muito obrigado pelo trabalho, somos uma equipe, e é assim que nós somos. Obrigado pela Maria Gabriela, me ajudando na gravação, também me organizando. Somos uma equipe, isso para dar honras e glória ao nosso Deus. Muito, muito obrigado. Que Jesus seja a razão de tudo isso. Então, tenha todos um excelente domingo, se cuide, esteja com a sua família que você já convive, mas cuidado, vamos nos proteger, é um momento de proteção, mas ligados a Cristo, isolados, mas não solitários, que Jesus está com cada um de nós. Um forte abraço a todos vocês, amo todos vocês, um grande beijo e até a próxima. Tchau! Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Só o Senhor tem o poder de me dar forças pra vencer e na justiça permanecer. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Deus é perfeito em tudo que faz, ao lado dele fico em paz, pois a palavra é tão eficaz. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Rei poderoso se humilhou por minha causa, se entregou, mas a vitória ele conquistou. Cristo
Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive, Ele vive. 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 Eu nunca vou voltar atrás. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.